O Mestre Yoda foi um lendário Mestre Jedi que liderou a Ordem desde a época da Alta República até a sua queda, passando mais ou menos 800 anos treinando cada geração de Jedi. Por 800 anos treinei eu, Jedi. A mim decidir cabe quem treinado deve ser. Apesar de ser o grão-mestre da Ordem, praticamente o Mestre Jedi mais importante da sua geração, ter uma grande influência, ser extremamente sábio e possuir um grande poder na força, boa parte da sua vida foi marcada pelo preço de ter a consciência da existência de si mesmo. Que disseste, cachorro chupetão? Principalmente durante o final das Guerras Clônicas, onde ele carregou consigo uma grande e profunda tristeza e principalmente arrependimentos, que infelizmente não foram tão bem explorados assim na Vingança do Sith por falta de tempo. É claro que existem cenas no filme onde a gente pode facilmente ter essa percepção do Yoda, que ele se arrepende por ter falhado miseravelmente, mas eu me refiro a algo muito mais complexo e demorado, coisas que o filme não consegue fazer direito, porque é um filme pequeno demais para a quantidade de eventos extremamente importantes que ele aborda. Tipo, todo o segmento da introdução do filme, da invasão da nave do Grievous para resgatar o chanceler Palpatine, até a morte do Conde Dooku, só dura 15 minutos. É muito pouco tempo para desenvolver qualquer tipo de profundidade a mais aos personagens. E olha que eles estão passando por um momento crucial que decidirá o futuro de toda a galáxia. Então assim, se não existia tempo suficiente para esse momento tão importante, também não tinha tempo suficiente para o nosso amiguinho verde ser desenvolvido como ele merecia. Felizmente essas situações foram mais bem exploradas em outras mídias, como séries, livros e HQs, como na edição especial da Era da Rebelião, que foi publicada em 17 de abril de 2019 pela Marvel Comics. A edição especial é composta por 3 histórias, sendo elas o Longo Jogo, Valor Roubado e o Teste de Dagobah, que é o que de fato nos interessa. A história começa no planeta de Dagobah, mais especificamente na casa do Mestre Yoda, o último dos Jedi, como é dito na narração da HQ. O velho mestre dorme de forma inconstante, sendo atormentado pelos sonhos de raiva, ódio e sofrimento, assim como em todas as outras noites, como em todos os outros sonhos. De repente ele acorda e percebe que a sua despensa estava vazia, então ele decide sair para procurar alguns ingredientes e um pouco de carne. Ele anda pela densa floresta de Dagobah, percorrendo um caminho bastante longo, cansativo e difícil, até mesmo para ele, um dos maiores mestres Jedi que já existiu. Após um bom tempo andando, ele acaba chegando no vale, uma área mais aberta do planeta, onde uma matilha de criaturas vive. Criaturas essas que possuem uma carne rica em proteínas. O Mestre Yoda então começa a se preparar para caçar. Ele coloca sua bolsa no chão, retirando diversas coisas de dentro, peças, cordas, mas nenhum sabre de luz. E nesse momento, os seus pensamentos tomam conta da sua mente, revelando assim que ele havia prometido nunca mais empunhar um sabre de luz novamente como parte da sua penitência. Pela arrogância que o levou à ruína da sua ordem, pela cegueira que o levou ao seu exílio, pela vergonha de saber as consequências que a sua falha causou em toda a galáxia. E mesmo se ele quisesse, se ele precisasse usar o seu sabre de luz, ele não conseguiria. Ele sentia que tudo era sua culpa. Ele sabia que se tivesse vencido os Sidious em Coruscant, milhões de mortes ao redor da galáxia teriam sido evitadas. Aquela arma era sua vida, uma vida que ele deixou para trás, pois ele nunca mais seria o Jedi que um dia foi. Após esse momento meio Homem-Aranha nunca mais, o Mestre Yoda começa a voltar pelo caminho que veio, o mesmo caminho que ele sempre percorre todos os dias, subindo a montanha com sua pesada bolsa cheia de carne do animal que ele tinha acabado de abater. Mas dessa vez, havia algo diferente nesse caminho. A terra então começa a tremer, e o chão apodrecido pelos séculos desmorona. Essa desventura acaba pegando o Mestre Yoda de surpresa. Ele tenta se segurar em uma pedra, mas as lembranças do seu passado voltam a lhe atormentar, dificultando ainda mais a sua subida. E assim como no passado, quando a sua mão cedeu em Coruscant, a pedra que ele segurava cedeu também, e ele acaba caindo em uma caverna acompanhado de diversas pedras que caem em cima dele, o deixando inconsciente. O velho mestre começa a ter o mesmo sonho de antes. A raiva, o ódio e o sofrimento começam a tomar conta dos seus pensamentos novamente. E quando tudo parece perdido, ele acorda, alcançando novamente a força com seus sentidos. E ele finalmente entende por que a força falhou com ele antes, no momento em que ele mais precisou. Ele entende que a vergonha, a arrogância e a cegueira são servos das trevas. Não são tão fortes quanto a raiva, o medo e o ódio, mas mesmo assim poderosas elas são. E ele permitiu que esses sentimentos entrassem em seus pensamentos. E se recusou a enfrentá-los durante anos.
ele finalmente entende que a falha é a maior professora dos Jedi, e ele toma uma das decisões mais difíceis da sua vida. Ele se perdoa, pois o perdão é o caminho para a fortificação, a compreensão é o caminho para a paz, e essa paz tem o poder de mover montanhas. Depois de se libertar da sua prisão física e até mesmo mental, o Mestre Yoda caminha de volta para casa, pisando um pouco mais leve para evitar que futuramente o mesmo problema acabasse se repetindo. Ao voltar para casa, o Mestre Yoda começa a cozinhar tranquilamente, assim como em todos os outros dias, até que algo chama sua atenção, um estrondoso barulho que se aproxima rapidamente, o som de um visitante. O Mestre Yoda caminha em direção à nave que havia recém-chegado para dar uma olhada em que tipo de visitante era aquele. E ao se aproximar, tendo uma visão clara, ele o reconhece de imediato, como sendo o mesmo visitante dos seus sonhos. O velho mestre conseguia ver no jovem que existia raiva, ódio, sofrimento e a mesma arrogância que cegava os seus pensamentos. Mas que também havia algo a mais, um sentimento novo, uma forma de consertar todos os seus erros, de se redimir, de fazer com que a luz dos Jedi retome o seu lugar na galáxia, expulsando as trevas que a consomem. Ele vê no garoto uma nova esperança. Essa, sem dúvidas, é uma das HQs mais diferentes do Yoda que eu já li, e uma das mais interessantes, mesmo ela se apoiando mais na narração do que em qualquer outra coisa, com o Mestre Yoda tendo praticamente só 2 falas na HQ inteira. Tipo, eu acho que ela consegue explorar perfeitamente o quão cansado e desgastado o Mestre Yoda tava, e o quão abalado ele ficou em ter perdido o duelo com Palpatine. E honestamente eu acho incrível como em alguns momentos essa narração se complementa muito bem com as próprias ilustrações. Como na parte em que o Yoda tá voltando pra casa e o chão simplesmente se quebra. Tipo, aquele chão tava completamente apodrecido, se decompondo e fragilizado por causa do tempo. Assim como o Mestre Yoda estava sem esperanças, com a sua mente completamente consumida por tristeza, vergonha e arrependimentos. E parando pra pensar, o fato dela se apoiar mais na narração é o que torna ela tão diferente, tão especial. Tipo, pouquíssimas HQs fazem isso. É simplesmente genial. Ah, e vale ressaltar que o estilo de arte dessa HQ é muito bonita. Mas enfim, essa é só a minha opinião, então eu já convido você a deixar a sua aí nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever caso não esteja inscrito e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e que a força esteja com vocês.